Dando continuidade ao nosso estudo de trigonometria, hoje veremos a função seno, uma função muito importante para a matemática. Nós vamos ver sua definição, suas propriedades e no fim vamos construir seu gráfico. Inicialmente vamos fazer uma revisão do que é o ciclo trigonométrico. A gente pode pensar o ciclo trigonométrico sendo uma correspondência entre ângulos. Eu vou pensar esse ângulo sempre em radianos, tá? É só fazer a correspondência de graus para radianos com pontos do círculo unitário. Se o ângulo é zero em radiano, o ângulo de 0 graus, que é zero em radiano, né? Aproximadamente isso aqui, eu faço corresponder o ângulo zero com o ponto 1, 0. Esse ponto aqui, o ponto F do ciclo trigonométrico, do círculo unitário. Aí, se esse ângulo é positivo, por exemplo, um ângulo desse aqui, ou qualquer um desses daqui, tá? São ângulos positivos, em radiano. O ponto correspondente a esse ângulo você obtém do seguinte modo. Você vai fazer uma trajetória ao longo do círculo de comprimento igual ao ângulo, tá? Então, dado esse ângulo aqui, o correspondente dele como é que eu obtenho? Eu vou andar uma trajetória de comprimento igual a esse ângulo a partir do ponto F, o ponto 1, 0, e o final desse percurso, o final dessa trajetória, é o ponto correspondente a esse ângulo. Lembrando que esse percurso ele tem que ser feito no sentido anti-horário, quando o ângulo é positivo, ok? E por fim, se o ângulo é negativo, o que eu vou fazer? O ângulo em radianos, né? É um ângulo negativo. Você vai fazer o seguinte, a partir do ponto F, sempre a partir do ponto F, você vai percorrer, agora no sentido horário, um ângulo igual a uma trajetória de comprimento igual ao módulo do ângulo. Por exemplo, se o ângulo for esse pedacinho aqui, não esse aqui, tá? 327 graus. É só esse pedacinho aqui que fecha aqui o ciclo, né? Com ele. Quem é o ponto correspondente a esse ângulozinho aqui, ó, que eu estou passando o cursor, né? Esse ângulo ele é um ângulo em radianos negativo, porque eu percorri a partir do ponto F no sentido horário. Então, esse ângulo aqui é um ângulo negativo. Quem é o ponto correspondente a ele? É um ponto que é o final da trajetória que eu parti do ponto F. E que trajetória é essa? É uma trajetória de comprimento igual ao módulo desse ângulo. Tá? Por que é módulo? Porque esse ângulo eu estou imaginando um ângulo negativo, bem aqui, né? Tanto que eu percorri no sentido horário, então ficou um ângulo negativo. E um comprimento, o comprimento tem que ser sempre positivo. Um comprimento, você não tem comprimento negativo, né? Por isso que é em módulo, tá? Então é isso. Quando o ângulo é negativo, você vai percorrer a partir do ponto F, no sentido horário agora. Estou imaginando esse ângulozinho aqui. Uma trajetória de comprimento igual ao módulo desse ângulo. O final desse percurso é o ponto correspondente, ok? Então vamos pegar um ponto bem aqui, que é o ponto que se corresponde a esse ângulo, né? Eu parti do ponto F e percorri uma trajetória de comprimento igual a esse ângulozinho aqui. Cheguei aqui, é o ponto correspondente a esse ângulo no ciclo. Então, entendido isso, vamos agora definir a função seno, ok? Ok, então nós definimos a função seno como sendo uma função que associa ângulos. Eu vou pensar esse ângulo sempre, como eu disse, em radianos, fazendo a correspondência desse ângulo aqui de grau para radiano, a um número. Que número é esse? Esse número vai ser a ordenada desse ponto. A gente viu que o ciclo ele faz essa correspondência, ele associa ângulos com o ponto aqui, um ângulo com um ponto aqui no círculo unitário. O seno desse ângulo vai ser agora a correspondência desse ângulo com a ordenada desse ponto. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho esse ângulo, quem é a ordenada desse ponto? Eu vou mostrar aqui a ordenada desse ponto. Nota que quando eu cliquei aqui para aparecer o rótulo, já apareceu que o ponto sendo cosseno de alfa, seno de alfa.
que é igual a 0,77 e 0,64. Quando eu olho aqui a ordenada desse ponto, tá tracejada aqui, ó, é esse número real bem aqui. Que número real é esse? É 0,64. Né? Aqui ele está escrevendo como um ponto, esse ponto tem a abscissa 0 e ordenada 0,64. Então, o seno desse alfa aqui é 0,64. Por quê? Eu estou definindo a função seno como sendo uma função que associa esse ângulo em radiano com a ordenada do ponto correspondente a esse ângulo no ciclo trigonométrico. Então, pronto, quem é, por exemplo, o seno desse novo ângulo aqui, 27,11 graus, você vai pegar ele e fazer ele corresponder em radiano, vai dar um número real x, e o seno desse x é a ordenada do ponto correspondente a esse ângulo no ciclo trigonométrico, que no nosso caso aqui é quanto? 0,46, ok? E assim vai, por exemplo, quanto é o seno de 90 graus, que é π sobre 2 em radianos? É 1, é a ordenada do ponto correspondente a esse ângulo no ciclo. Quanto é o seno de 180? Vou tentar aqui aproximar para 180 graus, que é aproximadamente isso. 180 graus em radiano é π. Quem é o seno de π? 0. Aqui é a ordenada do ponto correspondente a esse ângulo no ciclo trigonométrico. Aí você anda aqui, que é o seno, por exemplo, de 270 graus, em radiano 3π sobre 2, é menos 1, porque é a ordenada do ponto correspondente a esse ângulo no ciclo trigonométrico. E por fim, quem é o seno de 2π, que é 360 graus, vou tentar botar aqui aproximado, né? Volta aqui para o zero, coincide com o ângulo zero, né? É o seno de 2π, que é 360 graus, é a ordenada do ponto correspondente a esse ângulo no ciclo trigonométrico, que é zero, ok? Aqui, com isso, a gente pode obter, por exemplo, um seno muito famoso, né? Vou tentar aproximar aqui o seno de 30. Tentar deixar aqui o mais próximo possível. Você já pode ver, o mais próximo que eu consegui aqui botar foi esse aqui. Seno de 30, 30 em radiano, 30 graus em radiano é π sobre 6, tá? Ou seja, seno de 30 graus ou seno de π sobre 6 é a ordenada do ponto correspondente a esse ângulo no ciclo trigonométrico, que é quanto? É 0,5, é um meio, né? Aí é o famoso, um seno muito famoso, seno de 30. E assim vai, ok? Assim você obtém todos os valores de seno no ciclo trigonométrico. Nota aqui que já tem uma certa alusão que o cosseno desse ângulo vai ser a abscissa, né? Resumidamente, o seno do ângulo alfa é a ordenada do ponto correspondente a esse ângulo no ciclo. E a gente vai ver na aula seguinte que o cosseno é a abscissa desse ponto. Já está até aqui mostrando isso. Mas, enfim, no momento vamos falar só do seno e vamos dar continuidade. O que acontece? Entendido isso, a gente percebe então que a função seno, eu posso definir ela como uma função definida nos reais, no conjunto dos números reais, porque eu vou pegar ângulos em radiano, isso vai me fornecer um número real, e vai fazer corresponder aonde? A um intervalo. Eu posso jogar isso aqui na reta, tá? Aí ela não fica uma função sobrejetiva. Agora, desse modo que eu escrevi aqui, ela já é uma função sobrejetiva, porque eu transformei o contradomínio na própria imagem. A imagem dessa função é o intervalo menos 1. Por quê? Porque ela só admite valores aqui, ó, entre menos 1 e 1. Como, por definição, seno de um número real é a ordenada do ponto correspondente ao no ciclo trigonométrico a esse ângulo em radianos, essa ordenada não passa de menos 1 e 1. Ó, ela fica aqui. Ela, no mínimo, dá menos 1 e no máximo ela dá 1. Para você ver bem isso, acompanhe esse segmento aqui em vermelho com extremidade nessa bolinha, né? Essa bolinha sempre vai ou de menos 1, ó, segmentozinho vermelho, ou de menos 1, aí sobe, 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 até no máximo 1. Ela não passa disso. Então, eu posso definir a função seno como uma função definida nos reais, né? Porque eu posso pegar esse ângulo em negativo, como eu mostrei, e fazer corresponder a um número real compreendido entre menos 1 e 1. Né?
Muito bem, então essa é a função seno. A lei de formação dela é essa daqui, tá? A gente define ela assim. E algumas propriedades curiosas dessa função. Por exemplo, uma delas é essa daqui, que já vem diretamente da definição, né? Essa função, o seno de x, para qualquer número real x, ele está compreendido, ele é maior ou igual que menos 1, acabamos de ver isso aqui, né? Ele é um número que é daqui para cima, e menor ou igual do que 1, ou seja, ele é um número real do 1 aqui para baixo. Está compreendido isso aqui nesse intervalo. Isso equivale a dizer que o módulo do seno é menor ou igual que 1. Essa última sentença aqui me diz que a função seno é uma função limitada, tá? Um exemplo aqui de função limitada. Então tem essa propriedade curiosa. Uma outra propriedade interessante aqui é o seguinte: a função seno é periódica. O que significa dizer que a função é periódica? Ela se repete em determinados ciclos, certo? Bem, como é que funciona isso? Eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo de 30 graus, né? Eu vou botar outro ângulo aqui, por exemplo, 44,07. Aproximadamente o seno disso aí, 45 graus. Pronto, vou tentar aproximar aqui. Seno de 45 graus é aproximadamente isso aqui, 0,71. O que significa isso aqui? Ó? Aqui eu tenho um ângulo x em radiano, e aqui eu tenho esse ângulo x mais 2κ. Eu tenho um incremento aqui nesse ângulo. O que significa isso? Onde k é um número inteiro. Vamos pensar essa expressão aqui com valores para k. Por exemplo, se k for igual a zero, eu tenho x e aqui x também, porque 2 vezes 0 vezes π é zero. Então, x mais 0, x, ficou só x. Estou no mesmo ponto, então é óbvio que seno de x é igual a seno de x. Agora, vamos imaginar que o caso aqui k é igual a 1. Se k for igual a 1, eu tenho 2 vezes 1 vezes π. O que é 2 vezes 1 vezes π? É 2π. Vamos pensar 2π fazendo a conversão para graus. O que é 2π em graus? 2π em radianos é 360 em graus. Ou seja, eu tenho um ângulo x mais 360. O que significa isso? Por exemplo, se x for em radiano, fazendo a conversão para graus, esse ângulo aqui, por exemplo, o que seria esse ângulo mais 360 graus? Era eu dar aqui uma volta completa no ciclo trigonométrico até voltar para aquele pontinho lá, entendeu? Vou tentar voltar aqui, aproximar do ponto. Pronto, vamos imaginar que é bem aqui, voltei para o ponto. Obviamente, se eu voltei para o mesmo ponto, dei uma volta completa, a ordenada desse ponto é a mesma. A ordenada desse ângulo mais 360 é igual à ordenada desse ângulo. Então, se a ordenada está igual, é óbvio que o seno é igual, porque o seno, por definição, é justamente a ordenada desse ponto aqui, correspondente a esse ângulo no círculo, né? Então, se repetiu, porque, novamente, o ponto se repetiu. Se eu faço aqui k igual a 2, eu tenho 2 vezes 2 vezes π, ou seja, 4π. 4π equivale a 720 graus. Isso aqui significa dizer que eu dou duas voltas completas em torno desse ângulo. Ó. Esse ângulo mais 720 graus, ou seja, esse ângulo mais duas voltas completas. Vou tentar aproximar aqui de novo. Dei uma volta completa, pá. Aí dou a segunda volta completa. Pá, cheguei no mesmo ponto. Como eu estou no mesmo ponto, evidentemente o seno vai se repetir, vai ser o mesmo. Então esse k ele determina o número de voltas. Ao dar uma volta completa, ou k voltas completas, não interessa, eu volto para o mesmo ponto. Então, obviamente, se eu voltei para o mesmo ponto, o seno desse ângulo é igual ao seno desse ângulo mais k voltas completas no ciclo trigonométrico. Né? Eu exprimo isso dessa forma, x mais 2kπ. Nota que isso também vale se esse k for negativo, né? Porque se esse k for negativo, o que acontece aqui? Você, por exemplo, faz k igual a menos 1 aqui. Você tem 2 vezes menos 1 vezes π. Isso é menos 2π. O que significa menos 2π? É o andar 360 graus. Agora, em vez de ser no sentido anti-horário, eu vou andar isso no sentido horário. Então, andei no sentido horário 360 graus, ou seja, andei menos 2π e voltei para o mesmo ponto. Como voltei para o mesmo ponto, o seno, então, coincide, né? Aí, se você faz k igual a menos 2, fica menos 4π. É duas voltas completas, agora no sentido horário.
e aí voltei para o mesmo ponto. Então, voltei para o mesmo ponto, o seno coincide, né? Então, a gente disse que o período da função seno é 2kπ, né? Na verdade, 2π, a gente pode pensar 2π esse período. E essas voltas é número de... O k aqui, se esse k é positivo, o valor de k determina o número de voltas desse ângulo, né? Se k for 1, aí tem um 2π, uma volta. Se k for 2, 4π, duas voltas. Se k for 3, 6π, 3 voltas. E se k for negativo, a mesma coisa. Se k for menos 1, é uma volta, só que no sentido horário. Se k for menos 2, é 2 voltas, só que no sentido horário. E assim vai, ok? Então, essa propriedade é muito interessante. Um outro ponto aqui curioso, para encerrar as propriedades, é essa daqui. É saber onde a função seno é positiva e negativa. Isso já foi comentado numa das aulas anteriores, né? Mas eu acho que vale a pena relembrar. Bem, quando você olha para cá, por exemplo, esse ângulo aqui está no primeiro quadrante. A ordenada desse ângulo está acima do zero aqui, né? No eixo dos senos. Então, esse seno é positivo, ok? Quando eu ando aqui, eu venho mais para cá, chego no ângulo no segundo quadrante aqui. Esse ângulo no segundo quadrante, novamente, ele tem ordenada acima do zero, né? No eixo dos senos. Então, novamente, deu um seno positivo. Agora, se eu vier para um ângulo aqui no terceiro quadrante, tá? Cheguei aqui no ângulo no terceiro quadrante. O que aconteceu? A ordenada desse ponto agora é um número que está abaixo do zero no eixo dos senos. Ou seja, é um número negativo. E do mesmo modo, quando eu ando um ângulo e eu chego no quarto quadrante. Quando eu cheguei no quarto quadrante, o que aconteceu? A ordenada desse ponto é um número abaixo do zero no eixo dos senos, ou seja, é um número negativo. O que a gente conclui então? Seguindo aqui essa bolinha preta, que é justamente o ponto que se corresponde, que tem a mesma ordenada desse ponto correspondente a esse ângulo no ciclo, né? Ponto esse que mora no eixo dos senos. O seno ele é positivo para ângulos que vivem no primeiro e no segundo quadrante. Aqui um ângulo como esse aqui, do primeiro quadrante, seno positivo. Um ângulo como esse aqui, do segundo quadrante, seno positivo. Por quê? Porque nesses casos, essa ordenada está acima do zero no eixo dos senos. Agora, se esse ângulo está no terceiro ou quarto quadrante, então esse seno é negativo, tá? Está aqui um ângulo do terceiro quadrante ou um ângulo do quarto quadrante. Por quê? Porque nesses casos, no ângulo terceiro ou quarto quadrante, a ordenada desses pontos correspondentes a esses ângulos ficam abaixo do zero no eixo dos senos, aí dá um número negativo. Okay? Então, fixe isso aí. Seno é positivo aonde? Primeiro e segundo quadrante. Seno é negativo aonde? Terceiro e quarto quadrante. Ok. Enfim, então, com isso, para encerrar essa aula sobre a função seno, né, vamos aqui construir o gráfico dessa função. Como é que fica o gráfico dessa função? Como é que eu construo um gráfico de qualquer função? Eu esboço o gráfico de qualquer função. Um gráfico de qualquer função, ele essencialmente, você pode pensar ele é uma função real, tá? Como uma curva, né, que mora no plano R2, no eixo, no plano cartesiano aqui. E os pontos dessa curva, como qualquer ponto do plano cartesiano, ele tem uma abscissa e uma ordenada, né? Então, como é que eu obtenho essa curva aqui? Eu tenho que ligar pontos, abscissa e ordenada. Obviamente, você não vai fazer essa correspondência em graus, você vai fazer essa correspondência em radianos, né? Porque eu preciso, aqui, ó, o seno está definido da reta ao intervalo menos 1. Então, eu vou escrever esses ângulos em radianos, ok? E aí você faz a correspondência. Pega o ângulo e faz corresponder com a ordenada do ponto correspondente no ciclo, né? Que é justamente, por definição, a função seno. Por exemplo, aqui no caso de 90 graus, quanto é o seno de 90? Nós já vimos bem aqui, ó. Seno de 90 é quanto? É 1, é a ordenada desse ponto, é 1. Então, no gráfico, esse ponto vai ter que estar bem aqui. Ó. De fato, eu vou botar aqui
a função seno está aqui, ó. Seno de alfa, quando alfa é 90, está dando quanto? 1. Por exemplo, quando alfa é 180, vou botar aqui aproximado, já aproximou, está dando quanto? 0, né? Eu vou até mostrar aqui esse ponto, tá? Deixa eu achar ele aqui. Ah, não, o ponto está bem aqui. É o ponto N, né? Eu vou exibir ele aqui. Só que eu não vou habilitar o rastro ainda não. Tá aqui. Acho que aqui dá para ter uma visualização boa. Aí, por exemplo, quando esse ângulo é daqui, ó, você vai andando, ó. Vou até habilitar também aqui um segmentozinho que vai facilitar você enxergar isso. Aqui, pronto. Quando o ângulo vai andando, ó, aí eu faço a conversão para radianos, aí tem um correspondente, por exemplo, o número real em radianos correspondente ao ângulo de 227 graus, 227,78, é um número real bem aqui, que eu não sei quanto é esse número, tá? Aí você faz essa conversão. Aí o seno desse número real bem aqui é quanto? É menos 0,74. Aí, por exemplo, o seno de 270 graus, que em radianos é 3π sobre 2, deu quanto? Menos 1. Aí você fica fazendo isso, né? Essa bolinha, justamente, que ponto é esse? É um ponto com a abscissa igual ao ângulo aqui em radianos e ordenada sendo o seno desse ângulo, né? Aí você anda aqui, por exemplo, eu vou tentar aqui botar o 30 graus, né? Aqui próximo de 30 graus, está aqui, ó. Seria bem aqui esse número correspondente a 30 graus em radianos, que a gente sabe que é π sobre 6. E o seno desse ângulo é quanto? 1/2. E agora, para traçar esse gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar o rastro aqui, ó, e vou deixar vocês enxergarem, tá? A gente habilita o rastro e fica vendo aqui a coisa acontecer, né? À medida que você vai andando, esse traçado aí em vermelho me fornece o gráfico da função seno, ok? Claro, gráfico esse compreendido no intervalo 0, 2π, né? Eu vou já mostrar como é que fica esse gráfico na reta toda. Na reta toda, o que a gente tem aqui? Vou procurar aqui o comando função aqui, que eu já tinha construído previamente. Essa função está aqui. Está aqui a função, eu vou tirar esses textos aqui para vocês enxergarem bem. Aqui é o ponto, vou deixar. E aqui eu vou dar uma reduzida, ó, tá aí. Esse em vermelhinho que está seguindo esse ponto é só essa parte de 0 a 2π, que é justamente a parte do ciclo, né? Aí isso aqui mostra por que a função seno é uma função periódica, tá? Nota que ela começa a se repetir, ó. Daqui até 4π, né? É a mesma onda, ó. É a mesma ondinha dessa de 0 a 2π. E aí continua isso, ó, sucessivamente, tá? A 5π, 6π, é a mesma ondinha, ou seja, de 4π a 6π é a mesma ondinha. Isso equivaleria, por exemplo, de 0 a 4π é o dar 2 voltas completas, é eu deixar essa bolinha aqui girar em torno do ciclo, dando 2 voltas completas. Aí você pergunta, Elano, e para números negativos? Para números negativos, a mesma coisa, tá? Só sendo de 0 a 0, né? Começa daqui e você vai andar fazendo a correspondência. O seno desse ângulo vai ser a ordenada do ponto correspondente no ciclo, tá? Então, por exemplo, quem é a ordenada de menos π sobre 2? Menos π sobre 2, eu ando a partir desse ponto aqui, 0, é um ângulo de 90 graus, só que no sentido anti-horário, ok? Desculpa, no sentido horário. Então, quando eu ando aqui no sentido horário, eu obtive que ponto? Menos 1. Por isso aqui, ó, sendo de menos π sobre 2, que está bem aqui, eu faço corresponder com o número menos 1. E assim vai, entendeu? Então, esse aqui é o gráfico da função seno definida no conjunto dos números reais, ok? Ela fica essa ondinha aqui periódica. A gente chama isso aqui de senoidal, certo?
Agora, de 0 a 2π, fica bem bonitinho aqui para vocês enxergarem, esse traçado aqui em vermelho, tá? Que o GeoGebra está criando aí, ok? Bem, então, era isso sobre a função seno. Uma ressalva aqui que se eu multiplico a função seno por um certo número real, lambda, por exemplo, eu vou criar também uma senoidal, né? Uma senoidal muito parecida com essa, só que o gráfico muda pouca coisa. E aqui também, se eu fizer uma perturbação nesse ângulo aqui, eu crio uma onda parecida com essa, só que com alguma diferença, né? Porque eu vou mexer no ângulo, ok? Então é isso, esse é o gráfico. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, me procura, que a gente está sempre à disposição para esclarecer qualquer situação, ok? Até mais.